Gente, estou aqui hoje com a Andressa, minha diretora maravilhosa, porque nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o teatro documentário, que é uma forma, né, de fazer teatro, uma forma que eu não conheço, é uma forma super nova para mim, inclusive foi por isso que eu chamei a Andressa, que é a pesquisa aí que a Andressa realiza, né? E nós estamos utilizando alguns princípios, algumas coisas desse tipo de teatro, né, no meu projeto Memórias de Alice. E aí, então, eu chamei a Andressa para a gente para a gente conversar sobre esse tema, né? Sobre o teatro documentário e para a gente falar um pouquinho como é que está se dando isso no projeto Memórias de Alice. Então, primeiramente, quero muito agradecer, por você ter aceito esse convite para conversar comigo aqui no meu canal. E gostaria de pedir para que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e sobre sua pesquisa. Eu que agradeço, Dai. Agradeço mesmo o convite. Muito gostoso estar aqui com você, a gente conversando. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Andressa Francelino. Eu me formei junto com a Dai, a gente fez faculdade juntas, fizemos artes cênicas lá na UEL. A gente se formou em 2008. E aí, em 2009, me mudei para São Paulo. E aí foi lá em São Paulo que eu tive contato a primeira vez com esse termo, né? Teatro documentário. Eu não conhecia esse termo, porque eu fiz uma disciplina na USP, de aluno especial de mestrado, enfim. E aí foi lá que eu ouvi esse termo a primeira vez. E aí, paralelo a isso, eu estar fazendo essa disciplina, eu assisti um espetáculo chamado Luiz Antônio Gabriela, da companhia Mugunzá. E aí, nesse foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo em teatro documentário, né, caracterizado como teatro documentário. E eu fiquei muito encantada, porque o espetáculo me atravessou de uma forma assim inexplicável, me afetou muito o trabalho deles, esse espetáculo. E aí, enfim, também nesse mesmo período, a Janaína Leite, do Grupo 19, estava com um espetáculo também chamado Festa de Separação, um documentário cênico, e também tinha aí esse termo envolvido, né? Porque a Janaína e o Felipe é ex-marido da Janaína, eles se separaram, né? Eles eram casados, se separaram e eles levaram isso para a cena. Eles fizeram uma festa de separação. Não existem festas de casamento, eles fizeram uma festa de separação. E eles fizeram, registraram tudo isso e levaram para a cena todos esses registros, falavam sobre o amor contemporâneo. Enfim, tudo isso mexeu muito comigo nesse período lá, quando eu morei em São Paulo, lá em torno de 2009, 2010, enfim. E aí eu retornei aqui para Bauru, mudei, né, de São Paulo, voltei para Bauru, e aí aqui eu comecei a trabalhar com o grupo Protótipo Tópico, que é o grupo que eu faço parte até hoje. A gente tem uma sede aqui em Bauru. E aí eu decidi escrever um projeto de aprimoramento técnico-artístico, um PROAC, que também naquela época existia. Esse projeto nem existe mais, esse edital nem existe mais. E aí eu decidi pesquisar o teatro documentário, porque até então eu tinha ouvido falar, tinha assistido uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu não sabia o que era teatro documentário. Alguns grupos já estavam trabalhando muito com teatro documentário, mas eu não conhecia, não sabia direito o que era. E aí eu escrevi esse projeto, fui contemplada, e aí nesse projeto a ideia era trazer profissionais que trabalhavam no teatro documentário para ministrar oficinas para mim e para o meu grupo, para a gente poder, né, entender o que era, se aprofundar aí na pesquisa. E aí, nesse caso, eu trouxe a Janaína Leite, que tinha esse trabalho com o Felipe, trouxe o Marcelo Soler. Marcelo Soler, ele é uma referência, uma das maiores referências em teatro documentário aqui no Brasil. Ele tem uma companhia chamada Companhia Teatro Documentário, e ele foi um dos primeiros assim a começar a falar em teatro documentário aqui no Brasil. Então eu trouxe ele também para essa pesquisa, trouxe o João Júnior. O João Júnior, ele é um cara que trabalhava, não sei se ele trabalha ainda com o coletivo Estopou Balaio, que é um coletivo que se formou no Jardim Romano, lá em São Paulo. Então, eles trabalhavam com as histórias do pessoal que morava no Jardim Romano. Jardim Romano foi um bairro que alagou e ficou alagado durante 3 meses. Então, eles construíram um espetáculo chamado Daqui a Pouco Peixe Pula, Cidades dos Rios Invisíveis, enfim. Então, é um cara muito engajado aí na vertente do teatro documentário, trouxe ele também. E o Davi Giordano, que é um cara que morou na Argentina durante um tempo, trabalhou com a Vivi Telas. A Vivi Telas, ela trabalha com uma vertente do teatro documentário, que é chamado de biodrama. Então, trouxe esses 4 profissionais e a gente passou imersos em oficinas para conseguir entender o que era essa vertente. E aí, paralelo a esse projeto, eu comecei a construir um espetáculo
que hoje chama Bicho Transparente. Naquela época eu queria pesquisar algumas coisas, enfim, aí tudo isso foi se confirmando ali numa pesquisa de feminicídio, machismo, enfim. E aí eu trabalhei com histórias pessoais, histórias de mulheres no meu vínculo afetivo para esse espetáculo. E aí, nesse processo, iniciou aí a minha pesquisa com teatro e documentário e também a pesquisa do meu grupo, né? O protótipo, a gente vai muito para um lugar mais da memória, dramaturgia da lembrança. Então, a gente bebe aí um pouco da fonte do teatro documentário, mas a gente traz outras coisas também. Então, foi lá em torno de 2014 que tudo isso começou na minha vida, e é uma grande paixão, assim. Depois de Bicho Transparente, que é o meu solo, a gente trabalhou paralelo ao Bicho com o solo do Fábio Valério, que é ator do grupo, que ele traz histórias do avô dele, e depois disso a gente construiu um espetáculo chamado Talvez Isso Não Seja Totalmente Preciso, mas aqui está, em que a gente trabalha com uma história que aconteceu aqui na cidade, que eu sou da cidade de Bauru, aconteceu na década de 70, que foi o assassinato da Mara Lúcia Vieira. Então a gente resgata essa história e a gente alia essa história ao texto Memórias do Subsolo, do Dostoiévski. Então, a gente traz a literatura para comentar, fazer comentários à história que aconteceu aqui na cidade. Então, meio que a pesquisa está por aí. Aí a Dai, em 2000, acho que foi 2018 que você me convidou, Dai, que aí a Dai teve a ideia, né, de construir um trabalho a partir das memórias da infância dela. E em 2018 a Dai me convidou e a gente começou as conversas, e em 2020 a gente engatilhou aí no Memórias de Alice. Sim, nossa, muito legal, né? E aí eu queria então perguntar para você, que você falou aí, né, que você chamou esses profissionais, né, e que eles tinham visões de partes, né, sobre o teatro documentário, né? Então eu queria que você comentasse, explicasse para a gente, né, o que é o teatro documentário, né? O que envolve isso, esse termo, né, esse conceito. Uhum. Bom, o teatro documentário ele trabalha com documentos autênticos, né? Fontes autênticas para construir a dramaturgia e a encenação. Basicamente, o que é? É trabalhar com histórias que aconteceram realmente, né? Histórias reais, histórias verídicas. Então, assim, para o teatro se caracterizar como teatro documentário, existem alguns princípios, porque, por exemplo, eu posso trabalhar com alguma coisa que aconteceu comigo, com uma história pessoal. Eu fazia muito isso na UEL, na época que a gente estudava lá em artes cênicas, eu construía muitas cenas. Eu me baseava muito em coisas que aconteciam comigo, mas eu não deixava claro para o público que aquilo era uma história pessoal. Eu construí ali a cena, mas ok, construí uma cena, mas ninguém sabia que aquilo tinha acontecido comigo mesmo. Então, assim, uma pessoa pode trabalhar uma história pessoal, mas não deixar claro para o espectador que é uma história pessoal. Então, isso se caracteriza como teatro mesmo, enfim. O teatro documentário, para ele ser um teatro documentário, existem 3 princípios básicos, que até o Marcelo Soler que fala desses princípios para se caracterizar, né, como teatro documentário. Que o primeiro deles é você partir de uma história que realmente aconteceu, uma situação, enfim. O segundo princípio é você utilizar em cena documentos que provem para o espectador que aquilo que você está falando aconteceu, que aquilo é real. Então, você tem uma encenação que vai trazer esses documentos. E que documentos são esses, por exemplo? Eu posso ter documento mesmo, uma fonte documental que eu mostre para o público, posso ter, se eu estou contando a história de alguém, eu posso ter esse alguém num vídeo falando ali realmente o que aconteceu, enfim, provando que essa encenação que eu estou trabalhando é real, né? Trazer essa pessoa mesmo em cena, ou até mesmo colocar a pessoa, né? Trazer uma pessoa para a cena. Enfim, aí vai muito da criatividade do artista, de como ele coloca esses documentos em cena. Eu posso trabalhar com áudio, né? Eu posso gravar um áudio. O Bicho Transparente trabalha muito com áudios. Eu gravei muitos áudios das minhas amigas contando coisas. Então, em determinados momentos da encenação, esses áudios eles entram. E a pessoa que viveu a história, é um documento vivo em cena. Então, no Bicho Transparente, esse é o meu caso. Como eu conto histórias pessoais, eu sou o próprio documento vivo que está ali contando o que aconteceu comigo, né? Que é um pouco o caso de Memórias de Alice, né? A Daiane, ela é o documento vivo, contando essas memórias dela.
Então, esse seria o segundo princípio, ter esses documentos em cena que provem que aquilo realmente aconteceu. E o terceiro princípio básico é o espectador saber que aquilo aconteceu, né? Deixar claro de alguma forma para o espectador, né? Ter esse documentário ser documentado também no corpo de quem está assistindo, né? Então, deixar tudo isso claro. São esses três princípios básicos para falar que é teatro documentário. Legal, muito legal. E eu ia agora te perguntar isso, né? Porque a gente está trabalhando no Memória de Alice com bonecos, né? Então é teatro de boneco, não é teatro documentário, né? Assim, limpo, vamos dizer assim, né? Eu posso considerar isso, porque, né? Eu sou bonequeira, então assim, né? E eu gosto de subverter, né? Eu não trago as histórias nuas e cruas, né, que aconteceu ali, né? A gente brinca com essa, a gente transforma, né, a partir do livro da Alice no País das Maravilhas, a gente acaba transformando essas memórias, né? A gente acaba brincando com elas e mexendo. Então, eu queria que você contasse aqui como que a gente está utilizando esses princípios do teatro documentário no processo Memórias de Alice, né? Que você está aí organizando e direcionando. Legal. Ô, Dai, você sabe que você falou uma coisa muito interessante, né? Que você falou dessa questão de subverter, é, do como contar essa história. Não existe um tipo de teatro documentário, existem teatros documentários, né? E vai muito da pesquisa do grupo, da pesquisa do artista. Então, ele não é uma coisa assim fechada. Muito pelo contrário, ele está no ramo das artes, né? As artes é tudo muito aberto, existem mil possibilidades. Então, que nem a gente do protótipo, a gente também não trabalha contando a história linearmente. A gente trabalha com esse lugar da memória. E o lugar da memória tem essa questão da criatividade, né? O Antônio Damasio, que é um neurologista, ele fala que a criatividade, a memória e, acho que, se eu não me engano, a imaginação, elas trabalham no mesmo lugar, né? No cérebro, elas estão no mesmo lugar. Então, a memória, e aí também eu trago o Steven Pinker, acho que é o nome dele, que é um psicólogo, ele vai falar que a memória, conforme as nossas experiências de vida, as memórias vão sendo modificadas, porque a gente vai ressignificando tudo aquilo. E aí é muito interessante no Memórias de Alice, porque o que acontece? A Dai tem as memórias da infância dela, só que conforme ela vai lembrando tudo isso, ela vai ressignificando e ela vai tendo um olhar crítico para o que aconteceu com ela na infância. E isso traz uma amplitude para o espetáculo, para o trabalho. Porque não é a Dai falando dela, é a Dai falando de milhares de crianças, né? Não é só a história da Dai, mas que isso atinge também outras pessoas. Quando a Dai fala e ela entra nesse lugar da reflexão e da crítica do que aconteceu com ela, eu me identifico com o que ela está falando. Então, eu olho para aquilo e falo, nossa, eu também passei por isso. Eu também aconteceu isso comigo. Tem uma questão do tempo que a Dai, durante o processo, me falou que me marcou muito, que ela não vivia o tempo dela, ela vivia sempre o tempo do outro, né? Era sempre o tempo dos adultos. Isso me marcou muito, porque eu também vivo assim, e eu acho que 99,5% das crianças vivem isso. Então, o interessante é isso, né? Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai ressignificando, a gente vai tecendo críticas, né? E aí como a gente leva tudo isso para a encenação, né? Porque uma coisa que é legal do teatro documentário é que a gente pergunta, né? O que as pessoas querem saber da minha vida, né? Não tem nada de interessante na minha vida, mas é que quando a gente olha para as situações da nossa vida e a gente faz esse movimento, né, de reflexão e crítica, outras pessoas se identificam. Quando eu falo de mim, dependendo da forma como é construída em cena isso, elaborado em cena, eu estou falando da Dai, eu estou falando da Maria, eu estou falando da Joana, eu estou falando da Bruna, estou falando de várias pessoas. Então, acho que isso você falou e eu lembrei disso, porque também, né, essa forma como a gente está trabalhando com os bonecos, apesar de ser boneco, ainda assim se caracteriza como um teatro documentário ali, né? É que assim, a gente está muito num processo de elaboração ainda, a gente está num processo ainda, a gente não tem a nossa encenação pronta para a gente chegar e falar, é teatro documentário, porque ainda a gente está eu estou trabalhando com dispositivos com você, no caso, para que você conte essas histórias e para que você faça esse movimento de reflexão e crítica, né? Então, a gente está muito nesse lugar dessas memórias.
você se repensando e elaborando mesmo esse discurso. Acho que é isso, assim. Eu acho que é um pouco desse lugar do teatro de documentário que a gente está. A gente está muito nesse lugar das memórias, das suas memórias, e tendo esse cuidado em não ficar uma questão só do eu, né? É o eu que também fala do outro e que também afeta todo mundo, né? Tem uma amplitude aí, tem uma amplitude social, histórica, enfim. Tá falando da Dai, mas está falando de muita gente também. Sim. E aí você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é essa questão, né, da memória, da imaginação e da criatividade trabalhar no mesmo lugar, e é uma coisa que eu acho bacana, que eu não sei se eu acho que tem a ver com a questão do teatro documentário, né, e com colocar esses documentos, essas coisas reais que aconteceu com a gente, né, em cena, porque quando a gente faz isso, por exemplo, eu estou trabalhando com memórias de infância, e a gente tem uma imaginação muito grande dentro dessas memórias. É uma memória, mas você fala, mas será que aconteceu assim mesmo? Ou será que eu estou inventando? Uma parte eu estou inventando. Você não sabe, você não tem certeza. Você lembra, mas você fica esse lugar, sabe? Da criatividade. Será que eu imaginei? Será que é verdade? Será que eu estou aumentando? Será que eu estou diminuindo? Sabe? Que eu acho que é legal esse movimento, né? De Você trazer essa sabe que memória você falou cheia uma de. coisa. Desculpa, Dani. Você falou uma coisa que é muito interessante, porque no espetáculo da Janaína, ela tem um espetáculo chamado Conversas com o Meu Pai, que é, em determinado momento da vida, o pai dela precisou fazer uma cirurgia na garganta e ele ficou sem conseguir falar. E nesse mesmo momento, ela começou a descobrir que ela estava ficando surda. Então, olha que coisa, né? Um pai que não podia falar, uma filha que estava ficando surda. E aí ela começa e eles se comunicavam por bilhetinhos, né? O pai escrevia os bilhetinhos e ela guarda todos esses bilhetes numa caixa. Enfim, ela começa a construir o espetáculo e aí, no espetáculo dela, ela fala, ela coloca em cena exatamente isso que você está dizendo. Porque ela conta uma história de um gato. De quando ela era criança, ela lembrava de tal coisa que aconteceu com o gato. Né? Que o pai dela, acho que maltratou o gato, não lembro direito, mas ela tinha uma lembrança. E aí ela vai, acho que para a irmã dela, não lembro também, e ela pergunta sobre a mesma história. A irmã dela conta outra história. E aí ela pergunta para a mãe dela. E a mãe dela conta uma terceira história. Então, assim, para ela tinha o pai maltratado. Para a mãe, não, imagina, o pai pegou e soltou o gato, sabe? Uhum. Três histórias completamente diferentes. Então, ela coloca isso em cena, e aí chega no final, ela conta uma outra história, que até assusta um pouco os espectadores dessa história que ela conta. Só que aí tem essa questão que ela falou antes, que tipo, a gente não sabe se ela está inventando aquilo porque a memória dela recriou ou Sim. se é realmente isso aquilo aconteceu que ela está colocando no final. Então tem esse jogo muito interessante no espetáculo dela, que ela coloca uma história boba ali do começo, de um lembrar, cada um ter ela lembrar de uma coisa, a mãe lembrar de outra, a irmã de outra, e aí no final ela traz uma outra história que você fala, mas peraí, aí só que aí você se questiona, sabe? Será que isso realmente aconteceu ou é algo que ela criou, né? Então é um jogo muito interessante que a Janaína faz no espetáculo, sabe? E é exatamente isso que você falou, porque a gente começa a ter o que é real, né? Aí a gente entra numa outra situação, o que é o real. Mas o interessante de se trabalhar com a memória é esse lugar da criatividade mesmo, né? Das imagens, essas imagens que a memória nos proporciona, do quanto a gente pode utilizar disso para transformar num material cênico, né? Tem muitas imagens que você traz durante o trabalho que, nossa, olha que interessante isso, né? Que materialidade interessante isso que ela está falando para a gente levar para a encenação. Então, isso é muito legal. Ah, muito legal isso. Gostei, gostei. Ah, então que bom. Fico feliz de poder pensar que quem sabe ao final desse processo eu vou poder falar. Gente, eu tenho um espetáculo de teatro documentário. Porque, tipo, né, é isso, né? Eu fico meio bitolada na questão do boneco, né? Ah, é teatro de animação, é teatro de animação, é teatro de animação. E é legal, assim, quando eu assisti um trecho, né, do Bicho Transparente, um trecho que você fez online, né? Não consegui assistir ainda pessoalmente,
Mas eu fiquei muito encantada com isso. Eu já tinha te chamado, inclusive, para fazer o trabalho, porque eu já achava muito interessante essa questão de pensar na minha vivência, né, para construir a dramaturgia, construir a história dos espetáculos. Eu acho isso maravilhoso, né? Eu acho que é riquíssimo isso, assim, né? Do ponto de vista dramatúrgico, do ponto de vista artístico, é muito rico. E como né, a gente teve essa formação na UEL, né, de trazer a dramaturgia do ator para dentro ali, né? A gente acaba, eu pelo menos acabo não utilizando muito a dramaturgia escrita por outra pessoa, né? A dramaturgia textual de alguém, que alguém escreveu, e eu pego esse texto e leio e monto. Eu não faço isso nos meus trabalhos. O que eu faço é me inspirar por algum texto, né? Mas eu construo alguma coisa original e partindo de mim, a partir do que eu senti, do que eu vivi, do que eu achei, do que eu senti, né, daquele texto. Então, eu acho que já é um pouquinho isso, né, de você trazer você para aquela história. Só que eu acho que o teatro documentário, ele te coloca mesmo, né? Ele é um passo a mais, assim, né, na verdade. E aí, quando eu chamei você, eu já achava isso muito interessante. E quando eu vi, mas na minha cabeça, eu tinha essa visão, né, de que, eu vou pegar uma história minha, que eu vivi, e vou fazer um espetáculo disso, né? Era muito assim, isso que você falou, sabe? Era muito direto, assim, sabe? É teatro documentário, porque essa história aconteceu, do jeito que aconteceu, aqui, sabe assim? Tipo, uma coisa bem direta, né? E aí, quando eu vi o bicho, eu falei, gente, não, olha isso, é, é super criativo, porque as possibilidades são imensas dentro dessa história real. Eu não preciso contar didaticamente o que aconteceu, né, para que seja um teatro documentário, né? Então eu ficava com isso um pouco, sabe? E aí quando a gente começou a fazer o processo, né, que eu comecei a trazer as memórias, as lembranças e comecei a entrar na sala de ensaio carregada disso quando eu falo tá na minha cabeça. Eu tô lá fazendo exercício, mas aquilo tá presente, porque olha, é essa memória que eu tô trabalhando, eu tô pensando nela, eu tô lembrando dela, eu tô sentindo ela, e aí eu vou transformando ela de acordo com os exercícios ali dentro da sala de ensaio, né? E esse processo é muito legal mesmo. Você falou uma coisa muito interessante agora, que eu até lembrei do espetáculo do Talvez Isso Não Seja Totalmente Preciso, mas Aqui Está. A gente trabalha com uma história que aconteceu, né, aqui na cidade, e todo mundo conhece a história. Todo mundo sabe o que aconteceu, foi uma história muito famosa, né, que aconteceu, que foi o assassinato da Mara Lúcia Vieira, que era uma criança de 9 anos de idade, que foi sequestrada, ela foi encontrada 4 dias depois, assim, em um estado, enfim. E existiam suspeitos na época, todos da alta classe sociedade bauruense, e não aconteceu nada com eles. Então, assim, é uma história. E foi o primeiro caso que aconteceu em Bauru, porque Bauru era uma cidade muito pacata, enfim, então foi um crime, assim, que reverberou nacionalmente. Então, é uma história que todo mundo conhece. E a menina, ela virou uma santa popular, a Mara Lúcia, então é o túmulo mais visitado da cidade. Então, assim, todo bauruense conhece essa história. Então, quando a gente foi trabalhar com essa história, a gente pensou, não tem o porquê a gente contar essa história, porque todo mundo sabe que história é essa. Então, a gente foi para um outro lugar, né? A gente trouxe o Memórias do Subsolo para conseguir responder questões que ninguém consegue responder, né? Metaforizar algumas coisas e responder. Então, a gente traz o assombro, o meu assombro e do Fábio com essa história. Então, a gente traz esses dois artistas em cena questionando hábitos da sociedade, questionando instituições, enfim, questionando tudo. Então, assim, a gente não conta linearmente o fato. A gente traz imagens e traz críticas, traz reflexões para o público. Então, a gente vai muito para esse lugar, que é um pouco o que a gente faz até no Memórias, né? A Dai refletindo e criticando, então ela traz essas questões para o processo, e quem sabe esses questionamentos que ela traz do processo acabem entrando na encenação para que a gente questione também o espectador, traga essas questões também para os espectadores, né? Então, é muito interessante mesmo, porque existem mil possibilidades, né? É a gente se colocar, né? O artista contemporâneo, ele tem muito esse lugar de se colocar, isso que você falou, eu pego o texto, mas eu trabalho
a partir da minha leitura, enfim, eu construo, é muito autoral, né? Então, assim, é o tempo todo a gente se colocando, né? A gente se colocando mesmo no trabalho. O teatro documentário faz isso também, né? A gente se colocar. Não é a gente contar, reproduzir o que aconteceu, não, a gente se coloca. A gente vai trazer, mas a gente se coloca também, sabe? Sim. Ai, demais. Muito legal. Muito legal. Ah, é isso. Você quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa que você acha legal e bacana o pessoal saber sobre o teatro documentário? Eu acho que eu queria agradecer só, né? Agradecer a oportunidade de estar te dirigindo. Tem sido uma delícia e é um processo muito. É um desnudamento, né? Quando a gente trabalha com o teatro documentário, da gente se abrir. Então, agradecer a tua entrega, agradecer a tua disponibilidade, a tua generosidade de abrir suas histórias e sempre estar aberta, né? Aos estímulos, aos dispositivos que eu acabo trazendo para o processo. Você tem essa abertura que é muito, muito gostoso de trabalhar. Acho que Ah, agradecer. obrigada! Gente, quero falar também que vai ter uma oficina da Andressa, onde ela vai né, orientar aí quem que tiver interesse em conhecer, né, o teatro documentário. Ela tem uma oficina e a gente vai aí divulgar depois, né? A oficina vai acontecer em abril, então a gente vai divulgar essa oficina depois, né? Vai ter tudo certinho, vai ter quem quiser se inscrever vai escrever uma carta de interesse, enfim, vai ter, a gente vai divulgar tudo certinho, mas aproveite que vai ser gratuito, vai ser através do projeto Memórias de Alice, e não perca essa oportunidade de fazer essa investigação, né, das suas histórias, da sua memória, das suas vivências, das coisas que aconteceram com você, né, que se você que a oficina vai te possibilitar isso, fazer essa investigação, olhar para isso e trazer isso para o trabalho artístico, né? Seja ele qual for, também não precisa ser só ator, né? Se você trabalha com qualquer tipo de arte e você tiver interesse em fazer esse movimento de olhar para você, né? E trazer esses elementos para sua arte, vai funcionar também, né? Para qualquer pessoa. Isso. Isso é muito legal, Dai, porque não é só para artista. Essa oficina que a gente vai trabalhar é para qualquer pessoa. E aí, para qualquer pessoa, porque até quando eu ministrei essa oficina, muitas mulheres vieram me perguntar: mas eu nunca fiz teatro, nunca fiz arte, nunca trabalhei. O ser humano, a criatividade é inata do ser humano, né? Mas por causa da loucura que a gente tem vivido, às vezes a gente perde o contato, né, com a criatividade, com a arte. Então, essa oficina, ela proporciona esse resgate ao nosso ser criativo, né, através das nossas histórias, das nossas memórias. Então, é para todo mundo, todos os interessados. E o que é legal é que a oficina acaba proporcionando, porque às vezes eu lanço um estímulo para a criação, às vezes a pessoa, ela não vem com uma performance, não vem com a cena, mas às vezes ela vem com um vídeo, às vezes ela vem com um texto que ela escreveu, enfim, às vezes vem com uma fotografia que ela acabou fazendo a partir da provocação. Então, a gente vai por esse, um hibridismo, né? Bastante híbrido, assim, a gente vai por vários lugares. Então, a oficina é para todos os interessados mesmo. Olha que delícia, que legal, que bom. Então é isso, pessoal. Dê, agradeço, muito obrigada por essa conversa, pelos esclarecimentos. E, gente, siga a Andressa nas redes sociais, acompanhe o trabalho dela, quem se interessar por teatro documentário, né? Siga aí os trabalhos dela e tamo junto. Obrigada. É.